Aí ele falou, não, tem muito além disso. E com os anos ele foi me mostrando o que era, de fato, um ministério de adoração. E eu sou completamente apaixonada pelo ministério de adoração, não abro mão. Então esteja aí conosco dia 18 e 19, aprendendo um pouco sobre esse ministério, que eu tenho certeza que você também vai se apaixonar quando conhecer um pouco mais a fundo. Porque é tão bom a gente estar aqui ministrando louvor, né, adorando, levantando nossas mãos, mas você vai aprender um pouco mais sobre esse ministério. 18 e 19. E em novembro, vai ser novembro, meu amor? Ainda não tem data, né? A nossa festa, que seria no dia 29 e 30, precisou ser alterada a data, porque teremos aí um problema com a data de um outro evento que acontecerá. Então, a gente ainda não tem uma data definitiva, mas ou novembro, ou final de novembro, ou começo de dezembro, estaremos aí fazendo a nossa festa de comemoração de 1 ano do Ministério Nossa Casa. Então, vai ser bênção, a gente vai estar aqui adorando ao Senhor e agradecendo a Ele por esse 1 ano aí de muita glória e muita vitória nesse lugar. Muita luta também, né, irmão? Porque sem luta não tem vitória, né? Muita luta também, mas a gente venceu grandes batalhas aqui nesse 1 ano e eu glorifico a Deus e isso não seria possível se não fosse os irmãos aí estar nos ajudando. Então você aí é especial estar nessa festa linda, abençoada. A gente precisa aí estar definindo algumas coisas para que esse dia seja bênção. Amém? Glória a Deus. Vou pedir para a diaconisa Elizabeth estar orando pelas ofertas, para a gente ministrar nossas ofertas e ouvirmos a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos levantar os envelopes. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te ofertar, Senhor. Abençoe os ofertantes da Tua casa, os dizimistas, Senhor Jesus. Senhor, abre porta de emprego, Senhor, para aqueles também que estão precisando, meu Pai. Dá aumento de salário, Senhor, para os Teus servos, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Supre, Senhor, a necessidade da Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem trazer aqui, irmãos. Já estarei passando a palavra para o pastor, para ele estar ministrando aqui a palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Amém, queridos. Atos capítulo 2. Flor, faz um paninho, tá cuidando. Atos capítulo 2, a gente vai continuar a mensagem sobre igreja relevante, uma igreja funcional. E obrigada, Marinha. E tratando ainda do que vivemos, Nani, vem cá. Conta pra gente como é que foi a experiência ontem, na tua perspectiva, Nani. Ficou muito motivada, ficou muito impactada com o que o Senhor fez. Pai do Senhor Jesus, para todos os irmãos, amém? Uma coisa assim, há muito tempo estou querendo ir para Bariana. O Senhor ainda não tinha permitido. E ontem foi permissão dele estar naquele lugar. Olha, chegamos lá, não demorou muito não. Eu pensei que ia demorar muito, mas foi uma ótima viagem, graças a Deus.
é uma coisa que não tem como explicar, gente. O Senhor trabalhou de uma forma tão bonita naquele lugar. As pessoas se aquebrantando diante do Senhor. As pessoas, economia, e a família do Felipe é uma coisa muito linda. É uma coisa muito linda, porque a maioria são envolvidos com o Senhor. Se dedica a servir o Senhor. É uma coisa muito prazerosa. E foi muito bom. Foi muito bom. O Senhor fez coisas lindas ali naquele lugar. Na simplicidade, na humildade, o Senhor trabalhou ali naquele lugar. Muito bom. Foi muito bom, gente. Eu saí ali, o meu coração muito feliz. Eu cheguei em casa sorrindo à toa. Eu sorri à toa. Aí passei um áudio para o pastor falando que eu estava muito feliz. Meu coração estava muito leve, gente. Não, vocês não têm noção do jeito que eu estava. E vamos continuar. Vamos continuar. Quem tiver a oportunidade de estar ali para ajudar, vamos sim. Faz um esforcinho, mas vamos ajudar a nossa congregação ali naquele lugar. Muito bom, muito bom. O Senhor trabalha de uma forma maravilhosa. Nós não temos condições nenhuma mesmo. Mas o Senhor vai fazer. Ele vai fazer o milagre acontecer. E nós estamos aqui para isso, para adorar e servir ao Senhor, com a nossa alegria, porque a alegria dele está em nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Queridos, há um desejo do nosso coração de estabelecermos ali uma frente, né, missionária, não sei se seria esse o termo correto. Quando se fala de Imbariê, Caxias, é meio assustador, porque é longe, muito longe. Eu estava pensando em algo esses dias, lendo sobre as viagens missionárias de Paulo. Paulo saía de um lugar e ia para um outro muito distante, corria riscos de naufrágios, de tubarões comerem ele. Não tinha BRT, não tinha Uber, não tinha nada disso. E a igreja chegou através das pernas e dos pés de Paulo, e alguns dos missionários chegou em toda a terra. Pensei em Maria mole. Fácil, tio. Mas é um desafio. É um desafio porque lidar com vidas é um desafio. Uma das expectativas e uma das perspectivas que havia no meu coração em relação àquele lugar era que os irmãos que ali viviam, que ali vivem, né, e ali desenvolvem suas vidas, possam de alguma forma serem alcançados por uma abordagem, uma visão, talvez, não sei se seria esse o termo correto, mas por uma palavra de um segmento diferente. O Espírito Santo esses dias tem falado muito ao meu coração. Hoje eu tive um tempo muito forte com Deus ali no meu quarto e comecei a chorar, e chorei muito, e fiquei pensando em como a gente
não conseguiu ainda compreender as riquezas, né, da glória desse mistério que é Cristo em nós, esperança da glória. E o que nós podemos fazer com essa riqueza em nós? E a gente tem pelo menos, penso, né? A gente tem uma visão sobre o evangelho que, em primeiro lugar, a gente acha que evangelho é vir para a igreja. Estar no culto 1 a 2 vezes por semana. E isso não é evangelho. Isso é um estilo de vida. Né? O evangelho é quando você compreende a linguagem da palavra e ela te desafia a ser diferente do que você é. Isso é evangelho. O evangelho, ele modifica a gente, mas não faz só com que a gente se modifique. A gente consegue também modificar os outros. Isso é evangelho. Há um termo, hoje eu postei algo na rede social falando sobre crônica, uma crônica, uma crítica, né? Não é porque aqui nós somos poucas pessoas, né? Nós somos poucas pessoas, mas a galera aqui é fiel mesmo. Os irmãos são fiéis. Eu já vi o Marquinhos chegando de moto todo molhado. Aí ele vem com 2 roupas, né? Vem com 2 roupas, uma para pilotar e outra para... Ele estava me contando ali atrás que ele estava se arrumando para vir, para se reunir com a igreja. A mãe dele chegou para ele e perguntou: você vai mesmo? Está chovendo. Você vai mesmo? Você tem que estar na igreja? Assim, ele disse para ela assim: mãe, alguns anos atrás eu subia numa moto, chuva, frio, de madrugada, e ia para o centro espírita bater a cabeça a noite toda. E muitas das vezes a senhora estava do meu lado. Por que hoje eu não vou fazer? Quando eu escuto isso, eu vejo que a perspectiva de algumas pessoas está mudando. Não é o estar na igreja, é a importância de se reunir como igreja. Eu acho isso maravilhoso, magnífico. Mas nós temos vivido um tempo em que as nuances do evangelho têm sido deterioradas, mas não é por causa das pregações. Bom, talvez até grande parte seja por causa das pregações, em que muitas pessoas estão apresentando um evangelho facility, um evangelho cheio de facilidades, um evangelho cheio de condições de você conquistar, crescer, ser, fazer, obter, amealhar e todas essas coisas. Mas, na verdade, o verdadeiro evangelho, ele é descrito num pequeno texto, uma pequena frase que Jesus, ele descortina diante dos seus discípulos. Ele diz: no mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflições, cara. Isso aqui não vai ser um mar de rosas. Mas alguma coisa aconteceu no decurso dos anos que começaram a apresentar um evangelho facilitado, uma coisa em que primeiro você conquista as coisas pelo que você faz. Isso não é evangelho. Segundo, você tem um poder de troca com Deus, né? Quanto mais eu faço para Deus, mais Ele me abençoa. Nada disso, não tem absolutamente nada a ver. Isso não é evangelho. Isso é um negócio qualquer, mas não é evangelho. O evangelho, ele se resume, ele se concretiza quando eu entendo que tudo que eu faço é para que ele seja glorificado, ponto. Então, assim, não tem muito que explicar, não tem muito que falar. Mas em se tratando da relevância da igreja, e aí é onde eu quero entrar no cerne da mensagem de hoje. Hoje eu postei e falei: poxa vida, hoje a chuva vai impedir muitas pessoas de irem à igreja. Mas a mesma chuva não vai impedir ninguém de trabalhar no dia seguinte. A mesma chuva que hoje está caindo não impediu ninguém de ir para a festa ontem. Mas quando se trata de Deus, a maioria dos cristãos, eu falo dos cristãos no qual você e eu estamos incluídos, tá? A maioria dos cristãos acha que Deus entende. Quem já ouviu essa expressão? Deus entende.
Diga para o teu irmão, Deus não te entende coisa nenhuma. Ele sabe quem você é, isso ele sabe. Ele sabe quem eu sou, isso ele sabe. Eu me pego pensando, né? O salmista diz que ele não nos trata segundo os nossos pecados. Imagine se ele fizesse isso. Já pensou, Simone? Se ele tratasse a gente como segundo os nossos pecados, quer dizer, cada coisa errada que a gente fazia, ou que a gente faria, seria algo para que ele pudesse vir e plá, plá. Então, graças a Deus, graças a Jesus, ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas ele nos trata. O fato de não nos tratar segundo os nossos pecados não significa que ele não nos trate. Ele nos trata. Segundo a sua misericórdia, que é maravilhosa, mas trata. Segundo a sua bondade, que é ampla, mas trata. Segundo o seu caráter de justiça, que é justa, mas trata. Não importa, ele trata. Ninguém foge do tratamento de Deus. E o bom disso tudo é que não é segundo os nossos pecados. Aí você pode olhar para o teu irmão e falar assim, ufa, essa passou perto. Bom, vamos falar de igreja relevante. Uma igreja funcional. Esse é o foco do que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Atos capítulo 2, versículo 37. O texto diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Falando sobre o discurso de Pedro, né? Quando o Espírito é derramado sobre a igreja, Pedro faz uma pregação ali. A Bíblia diz aqui que eles compungiram-se, o coração deles se quebrantaram, o Espírito Santo detonou eles. Ele perguntou: o que a gente faz agora? Versículo 38, e disse-lhes: arrependei-vos. Você pode dizer essa palavra? Diga. Diga. Olha só para mim, olha aqui para mim rapidinho, vou continuar lendo. Você imagina o clima daquele momento. O Espírito havia sido derramado sobre aqueles irmãos. Acabava de se cumprir a palavra de Joel. Imagina o clima. Mais de 100 pessoas, em torno de 120 pessoas, ninguém deixou de ser. Era em torno de 120 pessoas falando em outras línguas, ministrando. Que clima que não devia estar ali, hein, Leandra? Que coisa gostosa que não devia estar acontecendo ali. Quer dizer, tudo estava ali cooperando para que o discurso, a pregação de Pedro fosse a pregação do século, do milênio. Imagina quando aquelas pessoas, vendo os homens e as mulheres falando em outras línguas, profetizando, e tudo aquilo, aquele movimento gostoso, aquilo era Pentecoste, aquilo dali era Pentecoste, porque aquelas pessoas estavam sendo transformadas de dentro para fora. Não o que a gente vê hoje, não. É muita gente falando em línguas, é muita gente falando terra, mas não se transforma de dentro para fora. É algo que está só fora. Pedro poderia chegar ali naquele momento e fazer um discurso arrasador. E a primeira palavra que ele introduz para a pregação daquele momento, daquele dia é: arrependei-vos. Se fosse hoje, Pedro seria achincalhado. Alguém diria para Pedro: poxa, Pedro, você está me julgando. Poxa, Pedro, você está me condenando. Eu estou aqui tão feliz, eu estou chorando. Olha aqui para mim, eu estou chorando. O Espírito Santo tocou em mim, eu estou feliz, eu estou chorando, mas você vai dizer para mim me arrepender, cara? Isso magoa. Isso magoa. Arrependei-vos. Você quer saber o que mais Pedro falou? Escuta isso. Versículo 38 em diante diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão, arrependimento, para perdão, e depois recebereis o dom. Vocês vão receber o galardão do Espírito Santo. Mas primeiro há um processo. Arrependei-vos. E aí, essa tarde eu comecei a pensar sobre tudo isso. E eu não sei se vocês já tiveram crises ministeriais existenciais. Você já teve isso? Se você ainda não teve uma crise ministerial ou existencial no que diz respeito ao Evangelho, eu te aconselho a buscar a ter. Porque quando você tem uma crise ministerial, quando você tem uma crise existencial no que tange as coisas de Deus, você começa a olhar para um outro lado, que é o lado que você não quer olhar, que é o lado de você mesmo. É dentro de você. E aí você começa a ver que tá tudo errado. Tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou fazendo, tá tudo disforme. Não é nada disso. E hoje eu estava pensando sobre isso, e pensando sobre ontem, e pensando sobre as visões e as revelações que o Senhor tem dado a nós como igreja, e pensando sobre as palavras que muita gente tem dito para nós, seja de outros lugares, como também daqui, da nossa denominação, né, do nosso grupo, e fico pensando, meu Deus, se há algo errado, não pode estar em ti, só pode estar em mim. Se alguma coisa não acontece na minha vida, não é culpa de Deus, a culpa é minha. Aonde que eu estou errando? Aonde está acontecendo um equívoco? Para que o Senhor... Gente, não é para que o Senhor possa fazer, é para que eu possa ter paz. Por que eu fui perguntar isso, gente? Por que eu fui perguntar isso? O Espírito Santo não tem pena. Ele me arrebentou. E no final, eu já estava dizendo para Deus, eu não entendi nada. Eu realmente não entendi nada. Por isso eu quero dizer para você o seguinte. Oséias capítulo 5, versículo 14, se não me falha a memória, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Às vezes a gente pensa que conhece, a gente acha que está conhecendo, mas isso não se resolve de um dia para o outro, de uma noite para o outro. Aí me vem à mente novamente aquele afã de Pedro, né? Quando Jesus pergunta para ele: o que você acha que eu sou? E ele diz: tu és. E no momento Pedro está cheio do Espírito Santo. No momento. Porque o conhecimento e o prosseguimento em conhecer ao Senhor é contínuo, todos os dias. É eu buscando isso porque eu preciso disso. E como isso se reflete na face de uma igreja funcional, relevante, que faz a diferença. E aí eu estava meditando nisso. E eu vou continuar a leitura, mas antes de eu fechar essa leitura, nós temos sido bombardeados por uma doutrina, você já deve ter visto, você já deve ter ouvido. Eu estava conversando com uma das nossas discípulas aqui, e ela falou que tem acontecido isso no seio de sua família. Nós temos sido bombardeados por uma doutrina que diz o seguinte: a igreja sou eu. Quem já ouviu isso? A igreja sou eu. Não, porque eu sou a igreja. O que diz essa doutrina? O que ensina essa doutrina? Essa doutrina diz o seguinte: a igreja sou eu, portanto, eu não preciso estar com você. Eu não preciso servir num local. Eu não preciso ser parte de um corpo. Eu sou a igreja. Eu me basto, eu dependo de mim apenas.
Isso é mentira. Esses dias eu vi um pregador aí da Zona Oeste, não vou citar nomes, dizendo, isso é ser igreja. A igreja sou eu. A igreja é quando eu vou para a rua. A igreja é quando eu chego aqui e faço o café da manhã para o pessoal da comunidade aqui, da Vila Kennedy, e não sei o quê, e estamos chegando. Eu penso, gente, isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Ser igreja é dar café. Ser igreja é distribuir quentinha. Distribuir sopão de madrugada. Isso é ser igreja? Não! Isso não é ser relevante. Isso é ser atuante. Atuante é uma coisa, relevante é outra. O que é ser atuante? Ser atuante é quando eu estou no lugar e a gente ali está servindo as pessoas. Está dando coxinha de graça, está dando não sei o quê, e está fazendo dia da beleza por R$5. E, bom, ali a igreja está atuando. Mas o que é ser relevante? Ser relevante é quando alguém diz assim, vocês não podem sair daqui. Ser relevante é quando ele diz assim, olha aqui, antes de levar no médico, bate ali naquele portão preto, porque ali tem um pastor que ele vai orar. Antes de você fazer, está querendo matar, chama o pastor. Isso é ser relevante. Ser relevante é ser indispensável para onde você está, aonde você está. Você não está entendendo, né? Deixa eu tentar traduzir isso para você. Como é que você se torna um cristão relevante? É quando todo mundo sabe aonde você mora. É quando todo mundo tem a referência que você é. E aí eles sabem que quando precisa, eles podem não falar de você, com você, eles podem até falar mal de você. Mas quando o caldo engrossa, é na tua porta que eles vão bater. Isso é ser relevante. Isto é ser relevante. A igreja é sendo relevante. É sendo indispensável. E pensando sobre a relevância ou a falta dela, eu comecei a comparar a igreja primitiva com a igreja atual. E eu comecei a perceber que existem duas diferenças gritantes entre as duas. A primeira diferença é que a igreja primitiva não se promovia. As pessoas promoviam ela. Vou repetir para você não ficar mal na fala. A igreja primitiva não precisava se expor o que fazia. As pessoas mesmo é que expunham o que eles faziam ali. Em outras palavras, vá lá naquele lugar, porque ali ele vai ser curado. Ali ele vai ser liberto. Ali, vai lá que é melhor. Alguém tem um problema e diz, olha, eu estou passando por isso. Alguém diz, cara, seus problemas acabaram. Tem um cara ali, seguindo essa rua aqui à direita, um tal de Pedro. Não sei o que ele é, não sei o que ele... Eu sei o seguinte, que ele bota a mão, a pessoa fica boa. Essa é uma das diferenças da igreja atual. A igreja atual, hoje, ela quer se promover a si mesma. Então ela bota na rede social que está distribuindo quentinha, que está distribuindo pão, que está distribuindo cenoura, que está distribuindo sopão. E coloca um discurso maravilhoso dizendo, isso é ser igreja. Isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. A segunda diferença da igreja primitiva para nós, para nossa igreja, para a igreja atual, é que a igreja primitiva, ela era acompanhada de sinais. Alguém vai me perguntar, mas pastor, qual é a diferença? Eu te pergunto, quais são os sinais que você tem visto? Quais são os sinais que eu tenho visto? A coisa mais difícil no mundo hoje, ou melhor, a coisa mais difícil na igreja, eu não falo do ministério da nossa casa, graças a Deus que nós estamos caminhando para mudar, estamos orando, temos buscado ao Senhor, mas a maioria das denominações hoje, elas são resultantes de uma vida social de eventos promocionais.
Tem muita festa, tem muito cantor, tem muito pregador, tem muito não sei o quê, mas não tem sinais. Tem muito bafafá, tem muito trelelê, tem muito terra, tem muito... mas não tem sinais. A igreja primitiva, sinais que acompanhavam a ela. Eu pergunto para você, isso não te incomoda? Não me incomoda? Aí alguém vai me perguntar, mas pastor, naquela época era diferente. Ah, era? Naquela época era diferente? O que tinha de diferente naquela época que não tem hoje? Por favor, não me responda que é o Espírito Santo, senão eu vou ficar muito chateado. Mas quer saber da verdade? Essa é a palavra. Essa é a verdade. O que a igreja primitiva tinha, que a igreja hoje não tem, é a manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque nós deixamos de fazer o nosso papel. Quando Jesus no capítulo 1 de Atos, ele está pronto para subir aos céus, ele se encontra com os discípulos, ele começa a dar umas coordenadas para ele e diz assim, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ser minha testemunha, vocês vão falar do que eu estou ensinando para vocês. Aqui em Samaria e até os confins, tá? Vocês vão ser, vocês vão representar o que eu fazia. Aí quando eu vou estudar a respeito da vida do ministério triênio de Jesus, sabe o que acontecia no ministério triênio de Jesus? Milagres, sinais. Jesus era sempre cercado de 3 tipos de pessoas. A multidão era uma cambada de morto de fome, só estava ali para comer o pão, para comer o peixe, e tomar água, geladinho. Tinha a galera que queria o milagre de Jesus. Eu não sei nem o que esse cara está falando, mas ele está fazendo, eu estou aqui. E tinha a terceira pessoa, que eram os seus discípulos. A estes, Jesus compartilhava de uma forma mais próxima, mais íntima. Mas até mesmo entre os discípulos, tinha um traidor. Até mesmo entre os discípulos, tinha um descrente. Até mesmo entre os discípulos, tinha um covarde, que negou. Tinha um preconceituoso. Tinha um ciumento. O problema não é quem está passando a informação. O problema é quem está recebendo a informação. Porque quando nós entendemos, vemos que isso aqui é a verdade, nosso dever é pegar isso aqui e que absorver isso como sendo a verdade. Só que tem coisas a gente vai dizer, não, mas isso aqui não dá. Isso aqui não. E aí, quanto mais decidimos a respeito disso, menos temos intimidade com o Espírito Santo, menos sinais acontecem. E aí a gente começa a promover alguma coisa da nossa parte. Vamos fazer um evento, vamos chamar uma cantora, vamos chamar um cantor, vamos chamar um pregador, vamos fazer isso, isso e isso. Por quê? Para emocionar as pessoas e elas continuarem vindo à igreja. Isso não era evangelho, isso não é ser relevante. A relevância de um evangelho, a relevância de uma igreja está quando alguém diz, pode acabar tudo isso, mas por favor não fechem a igreja. Quantos vocês estão me entendendo? Agora eu vou concluir a leitura. Versículo 39 em diante diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa.
De sorte que foram batizados os que de bom grado, diga de bom grado, porque até naquela época tinha gente que não queria receber a palavra. Houveram pessoas que ouviram a palavra, mas também não quiseram receber. Mas os que receberam a palavra de bom grado foram batizados naquela tarde. E a Bíblia diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, gente? Quase 3.000. E o discurso de arrependimento. O discurso foi um discurso que muda a tua vida. O discurso foi um discurso, você precisa ser transformado. Pedro não pegou leve com ninguém, Pedro não amaciou ninguém. Pedro chegou para eles e falou, vocês são hipócritas, precisam mudar. E quase 3.000 pessoas chegaram. Esse foi o primeiro discurso de Pedro. Eu vou continuar. A partir disso, a igreja que antes tinha 120 pessoas, diga comigo 120. Olha só, 120 pessoas. Você já imaginou esse lugar aqui com 120 pessoas? Você não vai ficar feliz? Você não vai ficar muito feliz quando você chegar aqui e você vir, nossa, uau, não está dando mais ninguém aqui, pastor faz obra. Você vai ficar como? Você vai ficar feliz demais. 120. Mas só que, para chegar a quase 3.000, aqueles 120 tiveram que passar um processo. Tiveram que pagar isso. Eles estavam escondidos. E ninguém estava assistindo Netflix. Ninguém estava no computador, ninguém estava no celular. A Bíblia diz que os 120 estavam fazendo o quê? Orando. Estava fazendo o quê? Não, estava fazendo o quê? Uma igreja que não ora. Não ora, não tem vitória, né, Mário? Não é, gente, não é difícil entender isso. Só que orar é trabalho. Só que orar, uma vez fizeram escuta isso, fizeram uma pesquisa. E nessa pesquisa, o pesquisador, ele colocou um grupo de pessoas com o máximo, um super mega turbo de internet, para eles fazerem, colocaram nas mãos deles aparelhos de última geração, para eles ficarem ali e fazerem o que quisessem fazer, pelo máximo de horas que eles conseguissem. Pasmem. Haviam pessoas que ficaram quase 10 horas sem ir ao banheiro. Quando o pesquisador entrou na sala e falou, gente, vamos fazer uma pausa. Todo mundo, vou fazer xixi, vou fazer xixi. Quase 10 horas. Mas um outro grupo de pessoas, colocaram para esse grupo de pessoas vários livros para eles lerem. E o máximo que se chegou de um tempo de leitura foi de 3 horas e pouca, 3 horas e 40 minutos. Pergunta para mim, pastor, pode piorar? Pergunta para mim. Pode. Numa outra sala botaram um grupo de cristãos. E disseram, vocês vão ficar aí. Eu quero saber quanto tempo vocês aguentam orando. Quem quer chutar? Chuta, Pedro. Mais um pouquinho. 1 hora aí? Menos. A pessoa que mais orou 1 hora e 17 minutos. Alguém diz assim, poxa, mas 1 hora e 17 minutos é muita coisa. E ela disse assim, depois na pesquisa, disse, o pior não foi ter orado 1 hora e 17 minutos, o pior é que depois de um determinado tempo, você não lembra mais de nada. Então tu fica repetindo. Sabe o que eu
concluo com tudo isso? É que o problema não está no diabo, gente. O problema não é o Satanás. O problema somos nós. A gente se dedica a qualquer outra coisa com muito mais prazer do que oração. E como a Amara bem falou, se não ora, Vitória, você não vai conseguir. Como é que eu provo isso? Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas já não eram mais 120 pessoas. Eram quase 3.000. Todos, olha só, gente. Vou ler para vocês. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais, e muitas maravilhas e sinais. Por favor, leiam comigo. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos... Mas por que se faziam maravilhas e sinais pelos apóstolos? Porque perseveravam todos na doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O caminho está aqui. É isso aqui. Isso é ser relevante. A relevância parte disso aqui. Não é o sopão. E olha só que coisa interessante. Versículo 46. E perseverando unânimes. E perseverando unânimes. Sabe o que significa a palavra unânimes? Todo mundo concordava com todo mundo. Todo mundo estava junto no mesmo senso comum. Unânimes. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Quantos dias? Quantas vezes a igreja se reunia? Era para um culto de 2 horas e 40 minutos, gente? E a Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias no templo. E depois disso ainda partiam pão. Hã? Acabava o culto. Ó, tô indo para tua casa. E comiam juntos. Alegria. Singeleza de coração. Louvando a Deus. E caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, diga todos os dias. Quantas vezes a igreja se reunia por dia? Todos os dias. E o que acontecia todos os dias? Espera aí. Todos os dias, o que acontecia todos os dias? Acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo o quê? Todos os dias tinha alguém sendo salvo. Quantas vezes a gente se reúne aqui? Quantas vezes você já deixou de vir ao culto por qualquer outro motivo? Qualquer outro motivo, não importa. Por quê? Porque perdemos o foco da relevância. Preferimos atuar, ou melhor, preferimos militar na atuação. Uma igreja que atua é mais fácil. Uma igreja que atua tem exposição. Mas quando se fala de relevância, eu não vou continuar a mensagem. Mas eu quero destacar 2 ou 3 coisas aqui.
Alguém vai dizer, ou vai pensar que, pastor, aquele tempo era mais fácil que hoje. E eu posso afirmar para vocês que não era. Naquele tempo, pastor, era mais tranquilo. Eu posso afirmar para vocês que não. A igreja perseverava todos os dias juntos. Todos os dias alguém era salvo no meio da igreja. Você acha que o sistema ficava satisfeito com isso? Eu quero desafiar você, se você tem internet, faça alguma coisa útil com a internet. Procure a história da igreja, o vídeo da história da igreja. História da igreja primitiva. Mais ou menos 4 horas. Você consegue. Você consegue. Faça bastante xixi antes. Você consegue. 4 horas de vídeo. E ouça o que os historiadores vão dizer a respeito daquela igreja que para você, para mim, era mais fácil. Quando a igreja se reunia nos templos, os soldados adentravam por dentro do templo e arrebatavam tantos quantos fossem possíveis arrebatar. Queridos irmãos, esses irmãos nossos que morreram, eles eram levados para o Coliseu para serem chacoteados ali. Há um filme que eu não vou dizer o título porque as crianças são muito curiosas, mas fala a história de um rei, de um imperador que ele sucedeu o imperador Nero, César. Ele sucedeu o imperador César. Não vou dizer o título porque o filme tem umas cenas muito pesadas. Mas uma das cenas desse filme mostram uma série de cristãos com a cabeça enterrada no chão dentro do Coliseu. E as pessoas, quando entravam no Coliseu, elas ganhavam tomate, ovos de pato. Quem já viu ovos de pato? Qual o tamanho de um ovo de pato? Ovos de avestruz, pedaços de cenoura. E eles eram alvos e ficavam tacando ovos podres, tomates, naqueles cristãos que estavam ali. Se fosse só isso, tudo bem. O problema é que quando chegava o sinal do imperador, o imperador fazia assim e fazia assim, vinham como se fossem lâminas de patas de caranguejo e começavam a rodar e arrancavam as cabeças dos cristãos do Coliseu. Você tem que ver isso. Isso aí que a igreja sofria. Sabe o que acontecia? Morriam 100, 200 cristãos na arena. Sabe quanto se convertiam na arquibancada? 3, 4 mil pessoas. A igreja sendo relevante. Pegavam os jovens do tamanho do Pedro. 11 anos, 12 anos de idade. Colocavam em cima de pilares e davam um banho de cera nele e punham fogo na sua cabeça. Esses jovens cristãos serviam de velas, de tochas humanas no jardim de Nero. Mas não negavam sua fé. Eu e você ficamos magoados. Queremos abandonar Jesus. Queremos largar o evangelho porque minha casa e minha vida não nos sorteou. Porque o patrão diminuiu R$100 no nosso salário. Porque a professora não deu meio ponto que você precisava. Eu devia ter estudado para conseguir.
Eu não sei quanto a vocês, mas eu espero que tão certo, tão quanto o Espírito Santo me destruiu ali dentro daquele quarto hoje, que hoje ele possa fazer isso com você, porque não é justo eu apanhar sozinho. Tomara que você chegue em casa, que você fique pensando, e que você chore até 5 horas da manhã, e depois vai estudar, vai trabalhar, para que você entenda, para que eu entenda, que evangelho não é brincadeira. Ser igreja não é brincadeira. Enquanto nós continuarmos sendo vencidos por essa coisa maravilhosa chamada chuva, que cai dos céus para regar a terra, para regar o planeta, enquanto nós continuarmos sendo vencidos por isso, ou por um frio, que aqui no Rio de Janeiro, frio para a gente aqui é 18 graus, 19 graus, enquanto nós continuarmos sendo vencidos pela despensa que está vazia, ou porque não aguentamos mais comer ovos ou miojo, e com isso desistimos da fé da caminhada, nós não somos dignos de Jesus, não. Nossos irmãos morreram em vão. E isso acaba comigo. Isso destrói meu coração. Cada vez que eu penso no quanto eu poderia fazer e não faço, porque eu sinto dores nas costas. Quantas vezes eu poderia, eu digo isso para vocês, diante de vocês, quantas vezes eu poderia catar ali 50, 100 folhetos, parar numa esquina que eu distribuiria isso em 15 minutos, 20 minutos, e não faço por quê? Porque naquele dia, eu estava no Facebook, porque eu estava aqui dentro mexendo no som da igreja. O que é melhor, mexer no som da igreja ou ganhar almas? Isso me mata de vergonha, gente. Isso acaba comigo. Aí eu posso chegar aqui, subir aqui e pregar isso para vocês, sabe por quê? Porque vocês não são os únicos que cometem esse erro. Eu também cometo, mas preciso mudar. E você? Você está disposto a isso? Ontem uma pessoa chegou para mim, eu vou terminar. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, como é que vai ser para você vir em Bahia agora? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. A igreja não tem condições financeiras para isso. Como é que a gente vai chegar lá? Eu não sei. Ela, mas e aí? Eu falei, mas quem me mandou para cá sabe, cara. Isso não é problema meu. Quanto tempo eu posterguei começar aquilo lá em Bahia? 2 meses. Deus falou comigo há 2 meses atrás. 2 meses. Eu não sei como vou fazer. Mas Ele sabe. E a maior prova disso, sabe o que vai ser? O dia que nós não tivermos R$1 para pegarmos um ônibus. Eu chegar lá na porta do BRT e falar, olha, eu tenho que ir pregar numa igreja agora e não tem R$1. O senhor vai deixar eu passar? Se ele falar, volta para casa, em Bahia não é de Deus. Agora, se ele falar, pode passar, moço, eu chego até onde for. Não me importa quantos eu tenho que pedir e a quantos eu tenho que pedir. Mas eu vou cumprir o propósito para o qual o Senhor me chamou. E ponto pacífico. Acabou. Vamos colocar de pé. Eu vou continuar essa mensagem no próximo domingo. E eu tenho algo para dizer para vocês a respeito do que aconteceu na última quinta-feira aqui em nosso tempo de oração. Esta semana, o Senhor começará a acrescentar pessoas a esse lugar. Esta semana. E eu sei que vai fazer isso.
Porque nós compreendemos, nós entendemos com o que estamos lidando. E eu tenho uma palavra para vocês. Eu tenho uma palavra para vocês.